isso. Vamos continuar a nossa jornada autoritarismo e processo penal. E agora eu tenho houve o privilégio, que eu não tive em relação ao professor Geraldo Prado, né, de lhe apresentar, mas gostaria de apresentar o professor Ricardo Bloch. Eu poderia fazer a apresentação protocolar, né, nominando os títulos, enfim, de legitimidade que o antecedem do ponto de vista acadêmico, mas eu acho que isso é protocolar e não faz sentido no espírito das coisas que, né, eu quero inaugurar aqui. Eu quero dizer que o Ricardo está aqui porque ele é... Se a gente ainda se inscreve na nova geração, né, é uma coisa que a cada ano fica mais difícil de sustentar, porque já há uma outra geração que, né, nos precede em novidade, mas eu quero dizer que a minha admiração pelo Ricardo foi instantânea quando nós compartilhamos algumas disciplinas no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Porque às vezes eu ia, não por causa do professor, mas por causa das observações dele durante a aula, né. Nós enfrentamos o Jacinto juntos 2 vezes, foi, né? Enfrentar o Jacinto, né, na pós-graduação, você ia armado, né, porque ele sabia nos massacrar intelectualmente, né, e a gente tinha que atender a esse desafio que ele colocava, e o único que sobrava lá era ele, né. Eu sempre me escorava no que ele poderia e ia concordando com o colega mais inteligente, né, como ele disse, era um pouco assim. E eu me lembro, foi na aula, talvez, isso sim, o professor mais rigoroso da Federal, né? É um sujeito brilhante, eu pretendo trazê-lo para cá. Ele é conhecido no meio acadêmico, eu acho que isso é uma grande injustiça, o Manuel Eduardo Alves Camargo Gomes, um dos grandes sociólogos, enfim, do Brasil. E o Manuel Eduardo, daqueles que fazia a gente chorar, né, na pós-graduação, né? Por 2 episódios dele, sabe? O pessoal acha que eu sou rigoroso e tal, o Manuel ele fazia chorar, né? Escute, o que você está falando não é pertinente, pode parar agora, olha a cara de todo mundo aqui, assim, ver as lágrimas, isso já pós-graduando, né? E eu me lembro quando a gente teve que compor um texto a partir do Axel Hahn, e aí eu vi o texto do Ricardo e falei, que droga, né? Eu nunca vou escrever um texto assim, né? Aí você se dá conta, aquela inveja, né? Que droga, né? O Ricardo é melhor do que eu. O Ricardo faz essas coisas melhor. E aí, se eu não posso ser o melhor, pelo menos eu quero estar na companhia deles, né? Então é por isso que eu o convidei. Eu espero que, enfim, isso fique demonstrado, porque é um fato incontroverso, da genialidade que ele tem e da literatura. As coisas que ele escreveu, o livro sobre nulidades, por exemplo, tem um outro livro sobre nulidades que é mais famoso, né? Mas se você colocar um do lado do outro, aquele não se sustenta, até porque aquele lá é tão fino que ele cai, né? Literalmente. Mas não é só sobre isso, é sobre essa capacidade que ele tem de articular teoria crítica, filosofia, crítica criminológica, processo penal. Essa é uma faculdade extraordinária. Então, na composição dessa jornada, eu pensei em poder, né, casar essas duas potencialidades, assim, todo o peso do que é Geraldo Prado e a sua, né, a tradição e a escola que ele funda, mas também com uma promessa, né, que já não é promessa, mas é uma promessa que se renova, de pensar que hoje, né, a PUC do Rio Grande do Sul tem com ele e com Augusto Jobim, assim, quem dera, né? Eu acho que hoje não tenho dúvida, minha opinião, de que o centro das ciências criminais do Rio Grande do Sul é a PUC do Rio Grande do Sul. Por vocês dois e pelo que a Auri, etc., que o Sala construíram naquele espaço. Mas hoje, principalmente por vocês dois. E não, por incrível que pareça, não a Federal do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, a PUC, porque vocês decidiram lá fundar esse espaço. E com todas as pessoas que têm passado por lá, né? Eles têm vindo, quando as pessoas vêm para cá e formadas por vocês, eu já sei da qualidade que elas têm. Elas nunca me decepcionaram nesse sentido. Então, não é uma apresentação protocolar, é uma apresentação sincera, né? Eu dizer da admiração que eu tenho por ti, de quão importante eu acho que era te trazer para que você pudesse fazer isso com mais tempo, né? Fora das exposições de poucos minutos e tal, para a gente poder desenvolver em 3 sessões, pelo menos, aprofundar essa crítica, que quando a gente fala em crítica, né, passa pela crítica à teoria geral do processo, também, né? Mas passa por todas as questões que, enfim, nesse programa que ele desenvolveu, e a gente acompanhou, a gente fez o quê? Quase 5 meses de gestação, né, de um programa elaborado para poder apresentar. Então é isso, né, usando aí sim o protocolar, sem mais delongas, eu deixo a vocês o privilégio de ouvir o professor Ricardo Bloch, né, e me somo a condição de aluno a todos vocês. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o professor Maurício, que fez o convite já há algum tempo, e
que me permitiu poder compartilhar com vocês algumas inquietudes minhas e algumas pesquisas que eu havia desenvolvendo. Eu acho, sinceramente, que o melhor espaço que se pode ter para trabalhar seriamente, trabalhar academicamente, é um espaço que não é constrangido pelos limites. Eu falava do professor Geraldo sobre a disciplina que implica uma sala de aula. Tampouco é nos espaços limitadíssimos em termos de tempo e de protocolo em relação aos congressos que na sua estrutura formal, mas sim esse espaço que eu particularmente tenho utilizado e utilizo a extensão para poder fazer minha terapia social, botar a gente a escutar aquilo que me causa transtornos e de fato o professor Maurício foi muito excessivo em tudo aquilo que ele disse, e disse um cara que descobri hoje bateu numa freira. Então, eu apanhei, não apanhei. Ela não sentiu bom. Então isso já vem epistemicamente condicionado por esse local de fala e tenho certeza que eu estou mais aqui pelas condições de amizade com o Maurício do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, falar depois do professor Geraldo Prado, aqui é um cumprimento formalmente e dizer que é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um peso muito grande falar depois do Geraldo. Não se fala depois do Geraldo. O Geraldo geralmente fecha, né? Assim como outros tantos professores, e é um pouco como, sei lá, no Rio Grande do Sul tem hoje o Inter na Série B, é como se você invertesse, né? O Grêmio começa a jogar no sábado, o Inter começa a jogar no domingo, né? Então, horas abrindo pros grandes, né? Mais ou menos. Enfim, me parece, e esse espaço é um espaço democrático, é um espaço de construção coletiva, de conhecimento. Eu queria dizer que eu tive muita sorte de ser orientando do professor Jacinto, de ser orientando do professor Auri, de ser colega do Maurício, mas algumas escolhas que a gente faz na vida, elas determinam muitos caminhos, e eu não fui aluno do professor Geraldo, talvez por uma contingência geográfica, mas o professor Geraldo é um daqueles professores que você escolhe ser aluno mesmo na distância física. É uma espécie de abraço intelectual, e eu posso dizer que de tudo que o Geraldo fala, eu não tenho nada a acrescentar. Eu diria, a minha missão estaria cumprida antes mesmo de começar, porque eu vim aqui para assistir o Geraldo. O professor Geraldo é fantástico, e vocês puderam comprovar em loco, né? Dizer aquilo sobre tudo que o Geraldo comentou seria, não gostam, né? Algumas retóricas do judiciário, seria tautológico, né? Então, para evitar tautologias, não há mais a acrescentar ao professor Geraldo, a dizer que é um privilégio, que a amizade é recíproca e a admiração é exponencialmente muito além do que a palavra pode representar. Vejo que vários colegas, talvez mais, e amigos, nossos amigos, ao Humberto, eu conheci no seminário em Passo Fundo, o Teodoro, mas o Yuri, o Marcelo, que eu estou conhecendo agora, mas conhecendo a figura, mas não o pensamento, que também transcende essa espacialidade física. Bom, o que eu teria projetado por um encontro de 3 sessões, e eu vou utilizar esse espaço para fazer sessões quase que de descarrego psíquico minhas, porque eu pretendo colocar à prova, ou colocar em teste algumas das hipóteses com as quais eu estou trabalhando. Então, quando eu falei, eu não me lembro quanto tempo faz, Maurício, que a gente combinou, eu sei que foi antes da virada do ano passado, e eu me pus a trabalhar em cima da categoria autoritarismo. E de novo, aqui eu faço referência ao professor Geraldo, porque talvez na minha memória isso pode ser falho, mas o professor Geraldo, através do grupo dele, é o que trouxe a discussão em torno da expressão autoritarismo. Era algo que estava no processo penal abandonado, e o professor Geraldo trouxe à tona, através das pesquisas dele, todo um conjunto de textos, um conjunto de pensamento e de formação de intelectuais que são muito engajados na causa de pensar
um processo penal e o processo penal nas linhas que o professor Geraldo mencionou, de se esparramar para além do convencional. A minha proposta, e aqui eu pretendo fazer uso do espaço inicialmente para apresentar e depois a gente poderia dialogar, e espero que a gente faça isso, né? Se vocês tiverem alguma questão, não há problema nenhum me interromper, até faço questão, porque eu prefiro que vocês estabeleçam um diálogo do que deixem a pergunta ao final, a questão ao final, e depois ela se perda por qualquer motivo, desde o tempo até o esquecimento. A ideia minha é apresentar na falta de uma melhor expressão, uma espécie de genealogia das ideias autoritárias do processo penal brasileiro. Esse é um projeto que eu comecei a desenvolver no final do ano passado, e eu particularmente sou meio obsessivo com as questões que são importantes de ser destacadas. Então eu estou apresentando também o que é esse material, um material que está em 500, 600 páginas, que foi o que eu desenvolvi para o texto, para o convite do Maurício, para poder fazer minimamente jus ao convite. Enfim, então a estrutura, eu não acabei, porque a minha ideia era, eu disse para o Maurício, eu vou mandar o texto antes do evento, e eu não consigo, eu estou escrevendo, eu não consigo parar, e talvez no final do ano pare, não sei. O ponto essencial é também discutir isso. Vocês vão precisar de paciência, é discutir e colocar em questão também a tradição da casa. Enfim, eu peço que vocês não me odeiem ainda, esperem pelo menos a sexta-feira, tentem ouvir de coração aberto e receptivos, mas eu vou pretender demonstrar como nós vamos encontrar um farto material que propicia, em parte, aquilo que o professor Geraldo mencionou, em termos de constâncias de discursos que perpassam o processo penal brasileiro e que são nutridos numa escala política. Se bloquear ou você imunizar o discurso processual via o tecno-juridicismo é não enfrentar a questão no seu âmago e, portanto, ou escamotear as relações que se de Constituição e falsear, no segundo momento, as condições de relação do poder. Portanto, inicialmente, é preciso desbastar todo o caminho a ser percorrido. E aqui, então, eu pretenderia falar inicialmente, nesse encontro, não é uma aula, mas é vício, né, de linguagem, começar com a ideia de autoritarismo. E por que eu estou escolhendo a ideia de autoritarismo e não totalitarismo, embora ambas vão flertar diversas vezes. Eu gostaria também de iniciar, se der tempo hoje, a formação e explicar como foi a constituição do Código de Processo Penal de 1930 na Itália. Porque é uma coisa que nós precisamos estabelecer. O processo penal brasileiro não é um processo que imprimiu uma literatura essencialmente portuguesa. Se vocês ouvem, ou se vocês trabalham, e vários autores assentam isso, que o nosso liberalismo processual penal é a herança dos portugueses na trilha de uma perspectiva culturalista, que também é aqui de São Paulo, em relação a Sérgio Buarque de Holanda, a Gilberto Freire e outros tantos, isso é falseamento da verdade histórica. E aqui, eu falando em verdade, também na falta de um outro indexador epistêmico. Então, assim, pretendo falar hoje um pouco sobre o autoritarismo, das suas variações, de como eu penso esse instrumento. Por segundo momento, eu quero avançar para a questão do tecnicismo, até a formação do pensamento jurídico processual penal italiano, e depois eu vou fazer uma análise da estrutura do Código de Processo Penal Rocco. Então, isso projetando para amanhã. Quero fazer também amanhã o comparativo com a estrutura de processo penal brasileira, né, de quais são as categorias fundamentais lá e cá, como se constituíram ambas as doutrinas, para ao final poder colocar aquilo que eu reputaria como um significante maior, um significante que pode reunir todas essas estruturas, fazer orbitar em torno dele todas essas estruturas, que é a ideia de instrumentalidade do processo. E aí sim, aí já começamos já cortando, né, do início ao fim. Mas enfim, eu quero fazer uma crítica
bastante vertical naquilo que a minha própria condição me limita, em torno daquilo que eu penso ser essencial para que nós possamos quebrar uma tradição que é montada numa perspectiva política essencialmente autoritária, né? E é claro, eu não estou aqui fazendo uma revelação, uma declaração. São hipóteses que eu estou a trabalhar e vocês têm toda a liberdade para discordar delas, para pedir indicação de fonte, enfim, sintam-se à vontade. Na medida em que eu puder atender vocês, eu farei com o maior prazer, certo? Então, basicamente, essa é o plano de trabalho, e eu peço paciência para vocês, porque como eu tenho um material relativamente grande para apresentar, eu vou ficar centrado em torno dele, né, para não poder fugir, porque senão daqui a pouco eu começo a abrir parênteses, e eu não consigo fechar algumas ideias, tendo em vista que também, pelo ineditismo, é a primeira exposição oral que eu vou fazer sobre esse tema, portanto também os atalhos, né, as melhores partes que eu tenho para dizer não estão bem assentadas. Então eu começo dizendo como pensar. Esse é um trabalho que eu não consigo centralizar na história das ideias, muito embora flerte com as histórias das ideias. Não é um trabalho essencialmente criminológico, muito embora tenha algumas perspectivas criminológicas que são fundamentais para a constituição do trabalho. Não é um processo dogmático, não é um trabalho dogmático de processo penal, porque eu também não consigo assentar ele em níveis de uma horizontalidade de categorias. Portanto, eu preciso fazer uma espécie de bricolagem, no melhor sentido do termo, com diversos campos do conhecimento para poder apresentar a vocês como há o diálogo intermitente entre o processo penal italiano e o processo penal brasileiro. Eu confesso que um dos motivos, eu li um texto que eu vou fazer um tempo e me incomodou muito, mas eu não achava que merecia uma resposta, até mesmo pelo fato de que eu precisava estudar melhor. Então, me parece que se nós nos debruçarmos sobre a estrutura do processo penal italiano, vocês vão conseguir entender muitas das questões que nos atormentam, que nos afligem. De novo, não se trata de uma herança ibérica, né? É como se nós transportássemos Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda para explicar o processo penal. Mas veja, eles não dão conta nem mesmo da antropologia, quiçá do processo penal. Não é uma ruptura ibérica, não é uma continuidade ibérica, né? E aí eu preciso também me colocar, embora de maneira muito crítica, embora goste muito do texto, eu não compartilharia da própria ideia de um iluminismo jurídico penal brasileiro assentado nas premissas portuguesas. Porque essa mesma ideia de continuidade vai perpassar todo o trabalho do Raimundo Faoro, vai perpassar os arautos da criminalização da corrupção como uma herança ibérica, né? Aí vem o sujeito lá que usa a história como um enfeite, né? Mas dizer, não, a corrupção começou quando os portugueses começaram a trocar espelhos com os índios. Não é possível, não é possível. Então eu preciso ter um pouco de seriedade na questão do trato histórico. Isso também implica um certo mal-estar. Eu vou forçar vocês, forçar não, mas se vocês quiserem, não tem que aguentar, eu vou falar muito de história. É um trabalho essencialmente que tenta capturar alguns momentos essenciais da construção do nosso pensamento processual penal. E isso custa retomar algumas questões, e a principal delas, e eu terminaria por aí no introito, a dizer que é também se lançar no mar sem muita perspectiva de aportar em terra segura, porque muitos dos nossos heróis ou mitos do processo penal vão acabar sendo colocados numa posição que merece reflexão, né? Então, desde a base da base do processo penal nosso, que é construído segundo um modelo processual penal italiano. Mas a base de processo penal italiano, que é uma base não apenas brasileira, que na Europa se torna o eixo central de constituição do processo penal como uma ferramenta, como um dispositivo, como falou o professor Geraldo a partir das ideias do professor Rui. Então, eu diria assim, o que eu vou fazer com vocês é uma tentativa de identificação do nível de permeabilidade do processo penal brasileiro às ideias autoritárias. Essa ideia, nível de permeabilidade.
quão pacífica ou quão pacíficas são as nossas categorias a ponto de abraçar, sustentar e defender posturas que ou sabidamente foram e são autoritárias, ou aí, por ignorância não se vai na fonte e se toma como favas contadas. Isso tem um preço, que é o preço de fazer um processo penal democrático. O preço é ter que abandonarmos a ideia de tradição. O preço a se fazer é assumir o risco de que pode ficar pior, embora, né, você vai conversando com as pessoas e diz, não, pior do que está não fica, né? Mas isso já vinha há 5 anos atrás, e cada vez fica pior, né? Então são essas as questões. Eu diria assim, e aqui para tomar a expressão da professora Judith Butler, essas categorias elas não vão atravessar o tempo de forma indene. Não é possível se fazer história montado numa perspectiva do Saussure de uma diacronia, como as coisas vão se sucedendo linearmente, porque elas não vão. O tempo da história é o tempo do arco hermenêutico, é o tempo em que as coisas vão e voltam, em que, para dar um exemplo, o sistema acusatório não sucede ao inquisitório nem vice-versa, porque nós estamos a trabalhar numa perspectiva evolucionista. As coisas se dão na simultaneidade, as coisas se tocam, as coisas elas acabam tendo uma interparadigmaticidade. Zonas cinzentas, zonas que se tocam. E, portanto, é preciso dizer que a evolução, ou essa análise historiográfica das categorias processuais penais, elas devem ser analisadas, ou tendem a ser analisadas, não com um espelho teórico montado sobre aquele determinado contexto em que elas foram produzidas e como se elas não sofressem uma espécie de mutação, como se a fachada delas não fosse retrabalhada. E nós chamamos isso de ressignificação. Nós não, a professora Judith Butler. Só que não é uma análise no sentido linguístico. Eu particularmente me recuso a fazer uma análise no sentido linguístico que não esteja politicamente implícita, não seja politicamente engajada. Por isso a professora Judith Butler falar de uma ressignificação subversiva. Essa perspectiva metodológica essencial para poder rastrear esse pensamento. E o material que se tem são discursos que em algum momento foram proferidos. A base de material que eu tenho aqui é a análise documental pensando isso aqui, que a externalização do pensamento possa configurar um índice suficiente para que eu possa então ali colocar a base para se poder construir alguma coisa que, a meu juízo, ao final, pretende ser diferente. Pretende ser algo diferente disso tudo que nós temos, com todos os riscos que isso implica. Mas o imobilismo derivado do medo do diferente é também o que reativa todas as pulsões autoritárias. Porque, afinal de contas, pensar no Estado totalitário ou autoritário é pensar a supressão da diferença. Então, aqui é preciso ir o primeiro confronto que se faz, e quando eu comecei a escrever isso, era literalmente você me sentiu como se tivesse jogado na floresta amazônica e agora pode ir embora. Por onde se começa? Por onde começa a desbastar os elementos essenciais para se poder falar em autoritarismo? Então, a expressão autoritarismo ela sofre de uma certa polissemia. Ela sofre com um excesso, digamos, absoluto do significado em relação ao significante. Ou seja, você pode fazer uma análise do pensamento ocidental que, em termos de autoritarismo, nós não pararíamos. Fazer uma sessão de 20 anos para fazer um mapeamento dos usos que o termo autoritarismo acaba sofrendo. Mas, e aqui eu começaria, talvez uma importante pista seja entender, e aqui o autor que eu chamo a atenção é o Jacques Rancière, numa obra chamada Desentendimento. Não há dúvida que falamos sobre autoritarismo. Não há a menor dúvida que falamos de autoritarismo, só que o autoritarismo que o Ricardo está pensando pode não ser exatamente aquele que o Geraldo está pensando, que o professor Maurício está pensando. É certo que na arena democrática podemos estar falando todos de, por exemplo, segurança pública, mas a segurança pública
em determinados grupos não é necessariamente aquilo que transparece em outro. Então, portanto, começaria aqui uma espécie de análise, um passeio por algumas concepções sobre o autoritarismo, depois para a gente poder avançar em relação ao totalitarismo. Começaria com o Florestan Fernandes. É impossível se falar de autoritarismo sem falar de um texto do Florestan Fernandes chamado Apontamento sobre a Teoria do Autoritarismo, parcamente citado no Brasil, parcamente citado, que também demonstra um problema do nosso confronto com aquilo que é produzido no Brasil. E o Florestan Fernandes dirá assim: a expressão autoritarismo muitas vezes sofre de uma espécie de perversão lógica. E o autoritarismo estaria assentado, inicialmente, a uma espécie de, segundo ele, ataque liberal aos abusos de poder do Estado e a crítica neocantina da exorbitância da autoridade. Porra, isso vocês cortam, né? Quando se relaxa um pouco, né? Então, você vem o inconsciente e fala. Mas essa análise de uma perversão lógica atrelada à figura do autoritarismo vai aparecer de duas maneiras, segundo o Florestan Fernandes. A primeira delas, uma espécie de conexão à sociopatia. Os aspectos sociopáticos da autoridade constituída. E isso vai aparecer, ou vai permear todo o discurso da Escola de Frankfurt. Da análise psicossocial, para usar um termo caro à Escola Superior de Guerra, análise psicossocial de toda a constituição de subjetividade. Várias pesquisas aqui vão ser feitas, inclusive nos flancos da cronologia. E depois eu vou retornar a algumas delas. E a segunda, que é talvez a mais comum, e é que aparece atrelada ao discurso liberal, que é da irracionalidade do poder, de como é possível constituir ferramentas para conter a irracionalidade do poder punitivo. Não necessariamente do poder punitivo, mas do poder em geral. Estariam outras duas pesquisas bem conhecidas, recentes, no campo do processo penal. Nós vamos ter um livro organizado pelo Sr. Geraldo Prado, um texto do Diogo Malan, que vai dizer que o autoritarismo ele pode ser entendido a partir de três eixos. Ele pode ser entendido como um sistema político. Então, autoritarismo pensado a partir da ciência política. O autoritarismo pode ser entendido como um perfil psicológico ou ainda como ideologia política. Essa é a perspectiva do professor Diogo Malan. Outro texto fundamental, não ligado essencialmente ao processo penal, mas ao direito penal, Cristiano Fragoso. O professor Cristiano Fragoso vai elencar 4 perspectivas sobre o autoritarismo. Inicialmente, o autoritarismo como abuso na constituição do exercício de poder. Um segundo, como regime político, como ideologia política ou como mentalidade autoritária. A realidade é que, para parar as arestas, o professor Cristiano Fragoso vai introduzir uma dimensão nova, que é a do abuso de poder na figura do autoritarismo. A grande questão é pensar que o autoritarismo não é uma figura que possa ser sistematizada, que possa ser sequestrada por uma determinada racionalidade disciplinar. Porque o autoritarismo é transversal. Como se você botasse as disciplinas e fizesse um corte que perpassa todas elas. Isso não significa dizer, necessariamente, como faz algum setor, especialmente um autor, o Paliero, na Itália, vai dizer que todo sistema penal é obrigatoriamente autoritário, em maior ou menor medida. Não me parece correto que nós tenhamos que naturalizar o autoritarismo dentro de práticas punitivas, muito embora elas não constituam patologia, muito embora nós saibamos todos como elas se constituem. Eu diria assim, dentro de uma certa metodologia, e aí eu preciso também fazer esse pequeno apontamento metodológico, não me parece que seja necessário e nem mesmo adequado fazermos um recorte do autoritarismo a partir de uma metodologia weberiana dos tipos ideais, essencialmente contrafática, ou seja, de uma sociologia que está preocupada em organizar e sistematizar o conhecimento para poder detectar a realidade. Essa metodologia weberiana, ela
perpassa, por exemplo, toda a discussão em torno dos sistemas processuais. Você fala de sistema acusatório e inquisitório, você faz uma lista de características e confronta com os dados da realidade. Mas qual é o problema? O problema é que isso não é uma eleição neutra. Porque se você...